Olá pessoal, sejam bem-vindos a SR News TV 2.0. Eu sou Sandro Rocha e eu já começo o vídeo pedindo para que você venha aqui na descrição, baixe o nosso aplicativo no iOS ou na Google Play, SR News TV, ou acesse o nosso site srnews.tv e ajude a gente a construir essa televisão 100% independente, que hoje, em menos de um mês já de lançamento dessa versão 2.0, quase 1 milhão de visitas na nossa plataforma. Realmente fantástico, eu agradeço muito a vocês pela confiança, pela ajuda, por todos os produtores de canais que estão chegando agora com a gente e também para o nosso clube de afiliados, as pessoas que trabalham lá, têm as suas assinaturas e aliás você também pode ganhar em dólar, quem sabe vendendo publicidade, né? Quer mais informação, acesse o site srnews.tv, vá lá em tutoriais que você vai saber um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Queridos, eu trouxe vocês aqui para um lugar hoje, um lugar de fantasia, um lugar onde muitas pessoas vêm se divertir, curtir com as suas famílias, curtir com seus filhos, um lugar lúdico. Porque o assunto que eu trago hoje aqui é um assunto bastante complicado, mas é um assunto que está dentro daquilo que é a proposta do nosso trabalho. Alertarmos quanto às verdades, despertar as pessoas que ainda precisam ser despertas, tudo isso com tranquilidade, com paz no coração, mas com a certeza de que nós estamos fazendo algo realmente importante e relevante, principalmente se nós entendemos que qualquer tipo de força oculta que vise deturpar a verdade ou enganar, ludibriar pessoas, não vem do nosso Criador. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Eu vou dar um passeio com vocês, eu trouxe até pauta aqui, porque o assunto hoje realmente é bem cabuloso. E eu vou precisar da atenção máxima de todos vocês. Deixa eu virar minha câmera aqui. Eu não vou conseguir virar porque eu não estou ao vivo. Mas vou caminhando com vocês para esse bate-papo, para a gente poder conversando. Eu posso também virar a câmera, né? Virar aqui o tripé, para vocês observarem um pouquinho aqui, antes da gente entrar no assunto. Aqui no Hollywood Studios, eu gosto muito de vir para cá por conta da conexão que eu tenho lá no Museu do Walt Disney, e funciona como uma espécie de portal para mim. Quem entende, entende. Quem não entende, realmente eu entendo também que não entenda, porque é bem específico, é bem característico, é bem pessoal e também intransferível. É uma coisa diferente. Desde que eu vim aqui a primeira vez eu tenho essa conexão e um lugar onde eu vou e uma espécie de download acontece toda vez. Então volta e meia eu tenho que estar aqui, principalmente quando as coisas começam a apontar para um lado bem complicado, bem diferente, um lado bem específico, onde eu preciso me reconectar, me realinhar com alguns sentimentos, algumas coisas, enfim. Aí ele aqui, ó, Stuart Little passando por aqui, comendo sua pipoquinha, já foi. Eu vou sentar aqui e vou mostrar o movimento para vocês, enquanto nós vamos para esse estudo. As pessoas aqui curtindo. Eu gosto muito daqui porque é muita criança, muita família, isso é uma coisa, tem uma energia muito boa. Facilita, né? Facilita pra gente poder chegar e conversar. Bom, vamos lá, todos estão me ouvindo? Também se não tiver eu só vou saber depois que eu gravar, porque eu não estou ao vivo. Queridos, eu trago vocês aqui hoje por um assunto que está passando batido ou muitas pessoas não sabem nem o que vai acontecer. Mas 12 de fevereiro, guardem essa data, 12 de fevereiro agora,
estará acontecendo no Vaticano um encontro para discutir, pasme você, eu vou ler o número daqui, ó. O universo e possíveis encontros com outras civilizações. Ou seja, uma clara proposta do Vaticano de começar a revelar aquilo que eles já sabem desde muito tempo, que é aquilo que eu venho falando desde o início desse ano, que nós veremos ainda esse ano muitas coisas na área física, no ramo físico, no campo físico e no campo extrafísico. Porque chegou um ponto onde não dá mais para esconder. As evidências são grandes, a imprensa local aqui na América já aponta e já começa a trazer isso à baila com uma frequência anormal, diferente de tudo que eu já observei. E aí você vê agora o grande poder do Vaticano. Eu vou procurar evitar falar palavras aqui, mas você já sabe de quem que eu estou falando, né? Eles vão fazer esse encontro agora dia 12, não é o do dia 14 de maio, que é outra cerejinha do bolo. Eles vão devagar botando cereja no bolo na boca dos outros, mas não é outra. Deixa eu ler aqui a informação para vocês aqui. Como se sabe, o catolicismo representa uma das correntes religiosas mais importantes do mundo. Possui uma herança cultural antiga e moderna. Informações acumuladas de vários séculos sugerem que os estudantes jovens sabem que esta organização sabe mais do que deseja reconhecer sobre os encontros com raças alienígenas e a existência de objetos voadores desconhecidos. Olha só isso que vai acontecer em março também. A partir de 2 de março de 2020, esse ano, o Vaticano permitirá que vários pesquisadores de vários países acessem informações desde o final do pontificado do Papa Pio XII, ou seja, desde o ano de 1958 até os dias atuais. Queridos, eu nasci em 74. Olha desde quando eles acumulam essas informações. Olha desde quando eles possuem registro sobre essas atividades extrafísicas, extraterrestres, desde 1958. O Vaticano é considerado um dos mais importantes centros de coleta histórica do mundo. Ele possui cerca de 150 mil documentos, 650 arquivos diferentes e uma extensão de 85 quilômetros lineares distantes, das quais se diz que permitiriam conhecer 8 séculos de história. Claro que eles têm tudo isso. Quando houve a invasão em Jerusalém, e Constantino pegou o rolo santo, que foi feita a adulteração, a Septuaginta, a Vulgata, tiraram os originais, adulteraram, modificaram o sentido para que houvesse cada vez mais o poder através do medo, aquela coisa toda. Nós estamos falando de uma instituição que era, até muito tempo, foi durante muito tempo, e ainda é hoje com mais influência, mas visivelmente o poder religioso era todo deles. Eles não queriam poder político, eles queriam poder religioso, porém atuavam também no poder político. Tamanha a chancela que se tinha, é muito fácil você chancelar algum regime ditatorial ou até nazista com apoio de uma instituição que parece ser a mais ligada com Deus, o Criador, e assim eles fizeram. Só que no tempo de Napoleão, ele tirou. Napoleão cortou as asinhas dos católicos de Roma, tirou. E aí depois lá na frente, com Mussolini, aí foi outra coisa,
houve de novo essa reconexão e hoje nós sabemos do que eles são donos do mundo inteiro. É um império do mundo que chancela e dá o label de nós somos a igreja verdadeira e sobre nossa pedra foi edificada o Pedro, que era o Pedro da Bíblia, o primeiro Pedro, que aí sucessivos papas, no meio da sucessão papal teve uma papisa Joana, e até chegar nos dias de hoje de Francisco. É isso que eles pregam sob essa chancela de poder que se foi constituído. A Igreja de Roma, cidade das 7 colinas, 7 montes. E aí, meus queridos, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver que nós estamos falando que essa instituição ocultou de seus fiéis, desde 1958, todas essas informações que foram sendo coletadas ao longo dos anos. Uma pequena pausa aqui para a gente dar essa reflexão aqui, uma reflexão rápida. Tenho que medir as palavras, porque senão, aliás, vocês não fazem ideia, eu falei ontem, né, da questão da plataforma, as perseguições, as coisas que estão acontecendo são realmente surreais. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. Eu estou tentando achar a palavra aqui para a gente não tomar um ratioplino, ratiofly aqui. Bom, vamos lá. Eu questionava, a primeira coisa, quando eu fui da Igreja Católica, né, quando eu fui me convertir lá, todo mundo sabe disso aqui, já contei essa história há 200 anos, eu comecei a perceber alguma coisa estranha na indumentária papal. Os símbolos que ali estavam contidos, a começar pela mitra, que hoje nós já demos aí para você que viu os vídeos anteriores, se não viu, vai ver, vai procurar fazer a busca lá para você entender, que ali você tem Dagon, você tem mitra, você tem a expressão do crânio daquele pessoal que eu falei para vocês, é uma representação, uma alusão clara, ali também. E você tem a cruz de Malta, que significa a ordem templária, uma série de símbolos de cruz invertida. A cruz invertida na indumentária, meu querido, deixa eu ver se alguém está olhando aqui. A cruz invertida na indumentária não dá uma impressão, você nunca parou para pensar nisso, não, né? Nunca olhou aquela roupinha em olhos de Pandera, não? Cruz invertida é simbologia satânica, meu querido. Não tem jeito, é simbologia satânica. E isso é complicado. Porque se você não observar as coisas como elas são, você não dá o gatilho. Só que é tão absurdo que as pessoas que estão dentro, que estão alienadas, que a maioria está alienada, porque está alienada, não consegue identificar mais nada, não sabe nem o nome, está no modo Dom Lázaro, não consegue, infelizmente não consegue. Isso é a maioria, tá, gente? A maioria viveram na lucidez, é isso aí, é sofrimento, é ver a coisa óbvia. Você não está vendo, querido? Está aqui, ó. Não estou. É isso aí, o tempo todo, essa loucura de sentimentos, que você está num beco, você está vendo a coisa óbvia e as pessoas não estão acompanhando o teu raciocínio. Não que o teu raciocínio seja alguma coisa fora do planeta, mas você já está desconectado da mentira, está conectado com a fonte. E aí complica. E aí, dentre essas observações e outras, eu comecei a identificar que alguma coisa estava errada. Eu não gosto de ficar muito parado num lugar só não, tá? Porque aqui já começou a olhar ali, aí eu já começo a achar que é um agente secreto, eu vou caminhar aqui. Aí o que acontece? Tu já começa a entender que tem alguma coisa errada no reino de Pandora. E ali aquilo me chamou a atenção, e eu fui buscar o quê? Conhecimento. Eu me lembro que uma vez eu estava até no centro da cidade, que era um lugar comum que eu ia, principalmente para dentro da Saraiva, para fazer meus estudos lá,
Mas aí estudo do ramo corporativo, que eu sempre trabalhei com venda, né? Eu ia lá para estudar Philip Kotler, eu ia estudar, estudar. Sempre gostei disso. É um vício que eu tenho. E aí, aproveitava o ensejo para procurar alguma literatura que tivesse falando sobre essa indumentária papal, alguma coisa, eu não achava. Aí, às vezes, eu ia na livraria Paulinas, que tinha lá no centro da cidade também, obviamente que eu não achava. O que eu ia achar um pouco era com o Dom Estevão Bittencourt, não diretamente falando de Roma, porque ele não era doido, mas ele já falava sobre esse ministério da iniquidade, sobre essa nova ordem mundial. Dom Estevão Bittencourt, que para mim foi um cara muito inteligente, foi uma pessoa muito descolada para o tempo dele, era um senhor e muito inteligente, muito sábio. Vou tentar parar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ele tá mais sinistro. Tá menos sinistro, né? E aí o que acontece? Eu comecei, deixa eu baixar aqui, ó. Ali é o castelo, ó. Aquele castelo ali é o elevador, mal barato. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar e aí cheguei às conclusões que eu cheguei. Aí fui desmembrando, tirando todo o meu entendimento, fazendo meu estudo e não tive dúvida. Aquilo ali é uma alusão direta ao satanismo, né? Com todas as suas representações. E ali é uma miscelânea, porque lá dentro, queridos, é uma miscelânea. Você tem o culto mitraico misturado, para mim é um grande dublê do culto mitraico, né? Disfarçado as simbologias, era tudo. Se você pegar o culto mitraico, adoração ao sol, aquela coisa toda bem característica. O fato é que nessa época eu não tinha esse entendimento e não tinha conhecimento que eles já sabiam sobre essas atividades extraterrestres. Hoje não tem nem dúvida, né? Tanto é que vão sediar agora o evento lá no próprio Vaticano, em Roma, né? Deixa eu virar um pouquinho pra cá, ele chegou aqui, eu já senti, desceu a escada ali, eu já meteu o olhar, eu já falei, espécie de réptil, né? Tipo um lagarto gigante, né? Eu já senti, já foi, bebeu a aguinha aqui, vai com Deus, tá, filho? Aí com esse negócio aqui que a gente começou a ver, tá culminando agora, 2020, hein? Começou, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Aí agora, a partir de 2 de março, os cientistas vão lá para fazer isso que eles chamam de o título o tema, né, de abertura lá desse congresso, que vai ter a conferência, o universo e possíveis encontros com outras civilizações, patrocinado pela Nazionale Ufological Center, uma organização italiana que tem entre seus membros personagens relacionados ao Vaticano e ao governo italiano. Então o Vaticano servindo ali bem como celeiro dessa situação. Olha como é que está tudo interligado. Lembra que eu falei que aqui no início do ano, aqueles vídeos da Marinha Americana que estavam retidos, começaram a ser divulgados pela CNN, pela Fox, no mesmo dia. Liberaram para todo mundo. Olha só que interessante como é que tudo está interligado. Este centro está relacionado à organização fundada por Tom DeLonge, que participou da liberação ao público dos vídeos de OVNIs da Marinha dos Estados Unidos. Então, qual o intuito deles estarem promovendo? Quando eu falo deles, é dessa instituição que todos nós sabemos qual é, avalizada pelo seu chapeleta, que é o chapeleta, né? É o que dá tapa na mão dos outros, né? Chapeleta não está nem fazendo questão mais de esconder nada, né? Acabou aquela doçura. Agora o papo é dar o papo reto. Então, meus queridos, o que eu quero trazer para vocês aqui? Porque muitas pessoas não têm a menor ideia de onde elas estão pisando. Porque se soubessem, iriam procurar saber mais.
uma vez sabendo, vão chegar a uma conclusão muito complicada. E que conclusão é essa? Que toda a engrenagem não está servindo aos interesses do Salvador. Vou repetir. Que toda a engrenagem não está servindo aos interesses do Salvador. A pessoa está dando dinheiro para um, ou usando dinheiro. O parque é grande pra caramba. Tem que parar logo aqui atrás para conversar. Joguei logo a magia aqui, ó, debaixo da mão, assim, ó, virei assim, ó, só assim, ó. Já foi. Então o pessoal que não está sabendo de nada, como é que pode servir a dois deuses? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou podendo ser mais direto, porque esses assuntos que eu dei naquele nome e tal, a gente tem que fazer toda uma ginástica, todo um carnaval, uma micareta, para poder não ser tolhido, não se tomar um strike, né? E o objetivo aqui não é também, como se diz, que eu sempre falo aqui, a gente alerta em amor. A gente alerta em amor, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Por que não revelou isso desde sempre? Por que está ocultando isso e mais outras coisas? Porque eles estão envolvidos nesse sistema. E de uma maneira muito, muito perniciosa. Queridos, quando a gente vê o próprio Salvador, desde o dia... fez 30 anos, quando ele começou o ministério dele, até os 33, qual foi a raça que ele mais condenou durante o ministério dele? Foram os fariseus, foram os saduceus, foram os doutores da lei, que é essa mesma representação de hoje, gente. Que ele chamava de raça de víboras. Que ele falava, você não entra, não deixa os outros entrar. Não entra onde? Na salvação, na vida eterna, no novo reino, no novo céu, na nova terra, na Jerusalém celestial que está para chegar. Porque eles mantêm pelo poder, eles têm um poder muito grande. Eles têm domínio de propriedade, eles têm domínio de tudo. E agora estão abrindo suas portas para poderem revelar ao mundo a existência desses coleguinhas de outras galáxias que estão chegando. E vão começar a acontecer, gente, assim como nós devemos estudar as questões espirituais do cristianismo, olhando para Israel, que é o termômetro, nas questões de mundo, revelações, situação espiritual, nós precisamos olhar para a cidade de Sete Montes. Você sabe onde é que fica, lá onde come o macarrão. Porque ali é o oposto, que parece ser do mesmo lado, mas não é. Eu não estou falando das pessoas, eu não estou falando dos fiéis, nada, você está entendendo. Se você estiver do lado de uma pessoa que não está entendendo, explica para ela, o Sandro não está falando de ninguém não, tá? É só um estudo que você precisa fazer, para você poder entender. Tá? Ele está falando isso para preservar você de ter um choque ali na frente. Porque imagina aquelas senhoras do interior que vão à missa dioturnamente. Eu teve uma época na minha vida que eu ia à missa todo dia. É claro que Deus sabe o coração de cada um, gente. Não vai acontecer nada com essas pessoas que têm o coração puro, que têm a ligação direta. Não vai acontecer nada. Mas elas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas por essas seitas, por essas heresias, por essa casa que abriga demônios. É isso. É simples assim. E a gente tem que denunciar essas coisas. Porque agora eles não estão nem fazendo mais questão de esconder. Se eles não estão fazendo questão de esconder, nós também não precisamos fazer questão de não falar. A gente agora fala. E comunica.
e dá para as pessoas a oportunidade delas terem uma outra visão. Olha, analisa por isso aqui, não acredita agora não, só analisa, vai atrás dessa informação. Será que ela é pertinente? O que isso pode incorrer? Gente, olha o que caos. Imaginem vocês essa instituição participando de um momento de revelação para o mundo inteiro disso de uma hora para outra. É um colapso. Porque se a gente vê no nosso meio pessoas ainda obtusas, com pensamento bem ainda, né, endurecido, sem ter o discernimento para poder entender sobre as coisas. Imagine aquelas pessoas que não sabem de nada disso, não têm a menor ideia do que a gente está falando, mas estão inseridas nesses preceitos, princípios, rituais, e etc. E se nós analisarmos também a conduta do Salvador enquanto esteve aqui, ele denunciava, ele apontava o dedo, e ele até chegou a ir a vias de fato, porque fizeram da casa do pai dele a casa de comércio. E eu não estou nem entrando ainda nessa área de comércio, tá? Porque isso aí já está... Você já tem... Eu acredito que você já deva ter um olhar espiritual para entender o que virou. Eu estou falando mais agora realmente da questão espiritual, que é o mais importante para mim. Que agora vai ser revelado aquilo que a gente já vem falando desde o início do ano. Quando essa instituição compra essa briga, é sinal que o tempo está próximo. Agora, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quais são as consequências naturais disso? Diretas disso? Primeiro, pode incorrer aquilo que a Bíblia fala de que o amor de muitos iria se esfriar. É claro, porque se você tem pessoas que seguem uma linha ideológica, uma linha de conexão e de coerência, obviamente que essas pessoas, elas depositam nessas instituições a sua crença, a sua credibilidade. Uma vez que a credibilidade cai por terra, ou essa crença vai ser ferida de alguma forma, tem pessoas que sucumbem e vão para um outro extremo, tipo, não acredito mais em nada. Por isso que eu sempre enalteço aqui e sublinho para vocês, a relação precisa ser direta com o nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahushua, como você queira chamar. A nossa relação precisa ser direta com Ele. Porque se você está direto com Ele, está tudo bem. Porque mesmo que essas coisas aconteçam, porque está escrito também, muitos virão em meu nome. Está tudo escrito. Desde a época de Simão Mágico, tem os encantadores de serpente. Toda essa galera se apresenta e já estava previsto que eles iriam se apresentar. Não me pega de surpresa. É claro que a gente fica um pouco estarrecido, como de repente ligaram o velocímetro e agora está acontecendo tudo ao mesmo tempo, cara. Eu nunca imaginei que ele fosse revelar assim, essa instituição não tivesse a coragem de falar, não, nós estamos promovendo isso e vamos querer abrir os registros para todo mundo. Cara, isso é louco. Estão peitando mesmo. Mas isso também tem um bom sinal, pouco tempo está restando para eles. Então eles têm que correr para tentar ou causar um caos ou tentar converter, o que eu acho difícil. Mas eu acho que por aquela outra análise, o amor de muitos se esfriará, porque na verdade cai naquele outro sentido que eu dou. A tua fé, a tua relação com o Eterno, com o teu Criador, com o teu Salvador, ela depende de uma instituição, ela depende de uma pessoa, de uma referência, de uma... enfim, etc. Você está errado. Porque ela só pode depender de uma pessoa, a tua relação com o teu Salvador, cara. Essa que é a chave. Porque se você tá ligado com a fonte, não adianta, cara. Aconteceu, aí eles falaram, pô, legal. Tá voando nave espacial. Legal, irmão, bacana, mas eu sigo aqui. A minha fé tá baseada aqui. Agora, muitas pessoas que estão linkadas a um sistema, e esse é o problema, e esse é o ponto que eu sempre trago aqui para as pessoas
analisarem, quando essas coisas acontecerem, elas não vão ter chão. E elas vão procurar a resposta onde? Nessas pessoas. Mas essas pessoas vão ter essa resposta? Não vão ter. Essas pessoas não dão resposta sobre coisas naturais que acontecem no mundo hoje. Elas se omitem. Como é que elas vão ter sobre essas coisas que elas nem conhecem? Estão dentro, mas nem conhecem. Esse é o ponto. Por isso que a necessidade de você sempre andar lúcido, desperto, conectado com a tua fonte, com o teu Salvador. E tudo bem, meu irmão. Porque o pau vai quebrar? Vai quebrar, já está dito, né? Está explicado. Mas se você está inteiro, se você está lúcido, se você sabe realmente o que está acontecendo, você consegue sentir isso no seu espírito, você está preparado. Você está preparado, você não precisa ter alarde, você não precisa ficar nervoso nem preocupado. E nem precisa deixar sua fé esfriar. Pelo contrário, para cada coisa ruim que o mundo está oferecendo, nós temos a nossa fé crescendo, sabendo que o Salvador já tinha antecipado, já tinha dito tudo isso que está acontecendo e as coisas que vão acontecer. Ponto final. Trabalha, fechamos aí o ciclo. Nada surpreende, entendeu? É claro, quando começar as coisas a acontecer num nível maior, porque não se iludam, isso é uma grande abertura de portal, eles vão abrir o portal e as coisas vão acontecer, tá? Vai ser espantoso para muitos, vai ser espantoso para muitos, vai ser chocante para muitos, vai ser chocante para muitos. Mas a mídia já está fazendo um trabalho muito sutil, porém agora muito mais explícito, de estar dando uma azeitada na parada, entendeu? Tipo, não, fiquem tranquilos, somos todos amiguinhos, vão vir para o bem. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tanto é que se você for pegar as consequências e estudar sobre pessoas que foram abduzidas, sobre essa relação com o extraterrestre, é sempre uma relação invasiva, de pega a pessoa e leva e arranca órgão, até a relação sexual se tem com pessoas daqui da Terra, para pegar DNA. Isso não pode ser de Deus, amigo. Isso não pode ser do livre-arbítrio que a gente conhece, do nosso Criador. Isso não tem a ver, não combina com as coisas do Criador, combina com as coisas do outro lado. Então a gente precisa ficar atento. Então vamos analisar os fatos, ver o que vai acontecer, mas lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer informação. Fiquem alertos, mas tranquilos, orando, se protegendo, observando os fatos e não se surpreendendo com nada. Agora, não esperem ouvir isso das pessoas que estão dentro desse sistema, porque elas não vão falar. Aliás, elas nem sabem do que a gente está falando. Beleza? Foi o vídeo de hoje. Se você puder, clica aqui embaixo, baixa o aplicativo, compartilha o vídeo, dá um like, se inscreve. Enfim, vamos juntos. Vamos juntos. Tem uma coisa que é legal quando acontece. Sabe aquele momento que você está esperando uma coisa acontecer e ela nunca acontece? Ou tem um momento na sua vida que precisa ter um ponto de clinch para você poder resolver logo a situação? Né? Chegou esse ponto. Então, nós já sabemos que tudo aquilo que estava previsto, ou que era no campo da... Pô, o cara tá viajando, porque eu lembro disso, né? Eu não tocava nesse assunto com muita gente, porque o nego acha que você está viajando, né? Então, para não causar um desgaste ou uma desnecessário, jogar para um lado que não é objetivo, você se oculta. Se for falar isso há 2 anos atrás, já era um absurdo. Mas hoje já tem aí, ó, tá tudo se materializando, tudo acontecendo. Então que bom que chegou nesse ponto logo, tira logo essa pressão, vamos ver o que vem, e a gente está com o Criador. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele nos dá força, os anjos dele acampam ao nosso redor, e a gente vai seguir essa batalha aí. Beleza? É isso, faca na caveira. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.